começar pela unidade Europa, África e América, conquistas e descobertas. Para você se localizar no livro de história, nós estamos trabalhando as páginas 8 e 9. Mas conforme traz na página 8, nesta unidade, nós vamos entender por que os espanhóis e portugueses tiveram importante papel no processo da expansão marítima e por que também foram essas duas nações que foram pioneiras nesse processo. Ali também traz, assim, compreender como ocorreram a conquista e ocupação de parte da África pelos portugueses, relacioná-la com a atual comunidade dos países de língua portuguesa e entender que os documentos históricos são fontes indispensáveis de conhecimento para a história. Então, aqui, a expansão marítima, só para nós ter uma compreensão inicial, ela foi responsável pela conquista do continente americano. Primeiro ponto essencial. E segundo ponto, a questão da expansão marítima, e até quando traz assim os países de língua portuguesa. Mas por que esses países têm a língua portuguesa e alguns países têm a língua espanhola? Nós vamos entender esse processo de conquista nas grandes navegações. E quando eu falo de fontes indispensáveis para o conhecimento histórico, eu estou falando da documentação histórica, das fontes históricas, que são documentos que relatam sobre esse passado. E para pensar um pouco mais nesse contexto de fonte histórica, vamos trabalhar com essa imagem que está aparecendo aqui na tela. Vocês estão vendo as pessoas em uma caravela, um monstro marinho, mas por que será que está tendo essa representação do monstro marinho? Nós temos duas questões iniciais que traz ali. Primeiro, trazendo o contexto, que é que no início das grandes navegações, acreditava-se que o oceano era habitado por monstros marinhos. Observe a imagem e converse com os colegas e o professor. Bom, nesse caso nós vamos conseguir conversar com o colega porque nós estamos no contexto de pandemia. Com o professor vocês ainda podem se comunicar pelo Google Classroom ou pelo próprio grupo do WhatsApp. Primeiro ponto, não se conhecia o mar, existiam muitos mitos da existência de monstros marinhos. Então, ali quando pergunta, descreva o que você vê na cena, você está vendo nessa representação um monstro marinho atacando uma embarcação, porque isso está bem presente no imaginário do século XIV, XV e XVI. E quando pergunta ali a sua opinião, que aí eu quero que você pense sobre essa imagem. 2. Em sua opinião, os navegadores do passado tinham mais facilidades ou mais dificuldades para navegar que os navegadores do presente, ou seja, da atualidade. O que vocês acham? Será que os navegadores de hoje têm as mesmas facilidades do passado ou do passado tem as mesmas facilidades do tempo presente de hoje? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso então na nossa aula. Bom, iniciando ali na página 10, do outro lado do mar. Aqui você pode estar acompanhando no seu livro de história. Pensando esse título, do outro lado do mar. Portugal e Espanha estão na Europa, mas quem que estava desse outro lado do mar? Muitos navegadores acreditavam que se navegassem até um certo ponto, eles chegariam no fim do mundo, ou seja, que teria um ponto do mundo, não tinha ideia que a Terra era esférica, então tem esse contexto bem interessante também. Então tem muitos imaginários sobre esse mar. O que tinha desse outro lado do mundo? Quem que habita esse outro lado? Será possível existir pessoas nesse local? Mas vamos entender isso. Primeiro ponto, acompanhe aqui com o professor. Eu vou fazer a leitura aqui. Imagine que você vai viajar para lugares nunca vistos pelo ser humano.
Como seria se aventurar em mares e oceanos nunca antes navegados? O que você acha que descobriria? Que dificuldades enfrentaria? Que instrumentos você usaria nessa aventura? E aqui eu vou um pouquinho mais além, porque eu estou falando de um contexto do século XIV, XV e XVI. Conhecer esse mar tenebroso, igual algumas literaturas trazem. Mas nós ainda não conhecemos o espaço, igual os navegadores buscaram se aventurar. Conhecemos pelos estudos da NASA, mas não tão a fundo para saber se há planetas que tenham vida igual nós. Então, quando eu faço essa indagação sobre planetas que tenham vida igual o nosso planeta Terra, é a mesma indagação que acontecia no século XIV e XV. O que tem do outro lado do oceano? Mas vamos entender e acompanhe a leitura do professor aqui. Há cerca de 600 anos, portugueses e espanhóis estiveram à frente da expansão marítima. Então, assim, alunos, lembrem bem desse ponto aqui, ó. Portugueses e espanhóis, eles estiveram à frente da expansão marítima. Então, eles foram os países responsáveis por todo esse desenvolvimento e esse processo de conquista. Continuando a leitura. Foi quando, pela primeira vez, esses navegadores tiveram contato na África e na Ásia, com povos desconhecidos, e também chegaram a um continente muito distante e diferente do continente europeu, a América. Então, os portugueses e os espanhóis chegaram à América. Primeiro os espanhóis e depois os portugueses. A conquista de novas terras pelos europeus mudou definitivamente a forma como entendemos o mundo. Essa é a história que vamos conhecer nessa unidade. Então, dando sequência aqui para entender um pouco esse contexto dos portugueses, dos espanhóis, nessa expansão marítima e até a chegada desses indivíduos na América. Bom, por que as grandes navegações, essa expansão marítima? E esse é um título que me chama muito a atenção e eu gostaria que vocês prestassem atenção também. O lucrativo comércio das especiarias. Ainda nós estamos na página 10 do livro. Mas por que assim? Será que esses portugueses e espanhóis eles queriam navegar somente para conhecer territórios antes não conhecidos? Não, pessoal. Aqui tem uma questão econômica. A busca por especiarias. Mas vamos entender o que é esse comércio lucrativo das especiarias. Por volta do ano de 1400, iniciaram-se as viagens dos portugueses rumo à exploração de mares e terras desconhecidas. O objetivo dessas viagens era buscar riquezas e produtos muito valorizados na Europa, como ouro, a seda e as especiarias, na região das Índias Orientais. Vejam só. Então, essa expansão marítima, que se dá através das viagens, principalmente dos portugueses, eles estão em busca do quê? Eu vou grifar aqui, de riqueza. Eles estavam querendo buscar a riqueza e produtos muito valorizados na Europa. Então, o sentido de navegar aqui é um sentido econômico, da busca do lucro. Então, nós temos o ouro, a seda e também as especiarias. As especiarias, conforme aqui nós temos uma legenda, ervas aromáticas ou condimentos. E vocês vão entender um pouquinho mais sobre o que seriam essas especiarias, que são produtos extremamente valorizados na Europa. Então, assim, nós temos nesse contexto especiarias como canela, cravo, gengibre, pimenta, noz moscada, eram produtos muito cobiçados pelos europeus.
pois o seu comércio rendia muito dinheiro. Elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Então aqui tem toda uma descrição em relação a essas especiarias que eu estou destacando para vocês. Por quê? Vejam bem, vamos pensar que nesse período não existia geladeira para conservar a carne. Então era necessário esses condimentos até para preservar esse alimento, ou também, igual o caso da pimenta, para tirar o gosto e o cheiro de podre da carne. Então eram elementos bem utilizados, tanto na alimentação, na conservação, como eu trago aqui, e principalmente na produção de remédios e perfumes. Isso você acompanha na página 10 do livro. Bom, na página 11 nós temos um título que chama bastante atenção: A Conquista do Mar Tenebroso. Eu vou fazer a leitura para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. As viagens marítimas nesse período eram muito perigosas e arriscadas. Durava meses e era comum parte dos tripulantes morrerem em naufrágios, de fome ou de doenças como o escorbuto. O que seria essa doença? Doença causada pela carência de vitamina C. Os sintomas são hemorragias, baixa resistência e outras doenças, conforme eu tenho aqui a legenda. Então, assim, não era simplesmente navegar. Nós temos todo um processo de dificuldade nesse período, porque as viagens, conforme eu aponto aqui, elas duravam meses. Então, isso também é uma coisa que eu chamo a atenção. Não é igual hoje. Nós temos que pensar que os barcos, as caravelas, melhor, não tinham motores. Eram a velas, ou seja, dependia do vento, eles não tinham conhecimento, o mapeamento desse mar. Também as caravelas, elas não tinham uma certa qualidade, qualquer mau tempo poderia fazer acontecer o naufrágio. Então é um cenário bem diferente do atual. E é um processo de desenvolvimento também da expansão marítima. Eles estão conhecendo o mar, eles estão se aventurando. Na época, continuando aqui a leitura, acreditava-se que a Terra era plana. Olha só, pessoal. Olha se tem cabimento isso. Eles acreditavam que a Terra era plana. Hoje, com o desenvolvimento da ciência, nós sabemos que a Terra não é plana, que ela é esférica. Mas isso é uma mentalidade do século XIV, XV. Então, as grandes navegações serviu para romper com esse conceito de terra plana. Portanto, terminava em um abismo. Então, eles acreditavam, conforme eu já falei anteriormente, que a Terra era plana e se você navegasse até um certo ponto, você cairia no fim do mundo. Continuando a nossa leitura, a navegação pelo Oceano Atlântico também gerava medo, pois as pessoas acreditavam que as suas águas eram habitadas por monstros marinhos. Vejam bem, tinha toda essa mística em relação aos monstros marinhos. O Oceano Atlântico era considerado um mar tenebroso. Então, assim, existiam vários relatos nessas fontes históricas de navegadores dizendo que eles viam monstros marinhos. Mas só que o que acontece? Imagine vocês no século XIV, XV, XVI, está numa caravela, no meio de uma tempestade, ondas enormes vindo, com raios. Então, as próprias ondas, no imaginário desses navegadores, era compreendido como monstros marinhos. Então foi criado toda essa mística, esse imaginário em relação aos próprios navegadores. Mas vamos continuar um pouquinho mais sobre isso. Agora é com vocês. Ainda na página 11, eu gostaria que vocês colocassem o cabeçalho, ou seja,
a data de hoje, colocasse também o nome da disciplina e respondesse no caderno. Questão 1. Escreva no caderno uma pergunta para cada resposta a seguir. Ou seja, você vai elaborar. E aqui eu tenho a resposta. Então, aqui, ervas aromáticas e condimentos com elevado valor comercial cobiçado pelos europeus. Isso é uma resposta. Qual pergunta que se encaixaria para essa resposta? A segunda aqui, prestem bem atenção. Elas eram usadas na alimentação, na conservação de alimentos e na produção de remédios e perfumes. Então vamos lá. Qual questão que ficaria legal para eu produzir para dar essa resposta? Então aqui você tem a missão de construir duas questões para essas respostas. Olha o desafio. Vocês já têm a resposta, agora só falta a pergunta. Bom, vamos para a segunda atividade. Prestem bastante atenção. Era preciso ter coragem para enfrentar os perigos, tanto os reais como os imaginários. Dê exemplo dos perigos a que se refere esse trecho da legenda. Então, assim, por tudo aquilo que eu falei, que eu fiz a leitura, quais seriam esses exemplos de perigos que poderia ter? Então, essa é a atividade da página 11 que eu quero que vocês façam em vossos cadernos. Bom, eu vou dar continuidade, mas vocês depois podem retomar o vídeo também para ver os pontos que eu falei anteriormente. Temos a atividade 3. Leia o poema e responda as questões. Acompanhe comigo a leitura. O título do poema, então, O Monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar. Na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes. Voou 3 vezes a chiar. E disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tectos negros do fim do mundo. E o homem do leme disse, tremendo: é o rei Dom João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse: é o rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme a repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui, ao leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo, que me a alma teme, e a roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme. É o rei Dom João II. Bom, a partir da leitura desse poema, aqui nós temos algumas palavrinhas que de repente é interessante a consulta no dicionário. E apesar de eu ter feito a leitura, eu solicito que você faça a leitura 1, 2, 3 vezes para entender isso em contexto. Mas vamos lá para as perguntas do poema. Bom, quem são os personagens do poema?
B. Qual é o significado do trecho? Sou um povo que quer o mar que é teu. Ah, eu não vou responder, eu quero ver as vossas respostas. Então, assim, caros alunos, eu estou encerrando aqui a nossa aula de história. Qualquer dúvida, entre em contato, leiam bem o poema, leiam a unidade. É um conteúdo muito interessante e muitas coisas sobre esse mar tenebroso, essa expansão marítima, essas especiarias, nós vamos aprender um pouquinho mais. E eu chamo aqui a atenção para vocês, essas especiarias valiam muito dinheiro na época das grandes navegações. E agora nós temos elas nas nossas casas, disponíveis na mercearia, no mercado. Mas vamos conversar um pouquinho mais na próxima aula. Um grande abraço, fiquem bem e se cuidem.